Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia aí em Ruth, capítulo 4. Estamos chegando aí à reta final da exposição do livro de Ruth. Nós vamos dividir o capítulo 4 aí em duas partes. Hoje nós vamos até o verso 12 e a gente vai deixar o casamento para a última semana. Amém? A festa fica para o final. Ruth, capítulo 4, verso 1. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, um breve resuminho, para não gastarmos muito tempo com isso, mas só lembrando um pouco do que já aconteceu até aqui. O livro de Ruth se passa durante o período dos juízes, um período da transição, onde o povo havia sido governado por Moisés, Josué, e aí então vários juízes governaram o povo durante um grande período, e depois Deus vai levantar o último juiz, Samuel, e aí ele vai estabelecer a monarquia em Israel com Saul, posteriormente Davi, Salomão e os seus sucessores. Nesse período de juízes é um período conturbado na história de Israel, cada um fazia o que achava que era bom. Então havia declínios e Deus por vezes corrigia, disciplinava o povo e muito provavelmente o livro de Ruth está se passando durante um período desse, em que o povo estava sendo corrigido, havia fome em Belém. Ruth e seu marido Elimeleque saíram de Belém, foram até Moabe, a terra dos estrangeiros, inimigos de Israel, e lá eles ficaram durante 10 anos, onde morreu Elimeleque, seus filhos Malom e Quilom. Noemi ficou viúva, sozinha, com as suas 2 noras, Orfa e Ruth, e ouviram que Deus havia derramado provisão novamente em Belém, e elas então retornaram a Belém, mas no caminho Orfa retornou, ficou com os seus ídolos e com a sua família, e Ruth foi até lá. Lá elas chegam, Ruth inicia um trabalho justamente nos campos de Boaz, um dos resgatadores dessa família. Ali inicia-se um diálogo entre eles. E no capítulo 3, que nós conversamos na semana passada, Noemi deu algumas instruções a Ruth para ela se deitar aos pés de Boaz numa noite após Boaz estar alegre do vinho. E Ruth vai até Boaz e não apenas se deita aos seus pés, mas faz um pedido inusitado de casamento a Boaz. Estenda sua capa sobre mim, pois o Senhor é resgatador. Boaz fica assustado em meio àquela realidade, mas ele entende e ele agora, no capítulo 4, vai resolver essa pendência. Lembra? O capítulo 3 terminou com Noemi aconselhando Ruth, dizendo: olha, Ruth, fica tranquilo, que esse homem não vai descansar enquanto não colocar em ordem essa situação. E o que nós vamos ver hoje no capítulo 4? Nós vamos ver Boaz colocando em ordem essa situação. Vamos ler juntos? Capítulo 4, verso 1 até o 12. Diz assim para nós: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador, que ele havia mencionado, estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco
a minha própria propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de uma propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com esta mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Vamos orar? Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, nós somos gratos e pedimos ao Senhor a tua mão, o teu cuidado e a tua orientação sobre nós essa noite. Nos ajuda a fazermos o teu nome conhecido. Que como Boaz, que se preocupou com o nome das pessoas mais do que o seu próprio nome, de que a gente possa se preocupar com o nome do Senhor mais do que o nosso próprio nome. Instrui os nossos corações essa noite, nos ajuda, nos orienta, e que o Senhor possa ser engrandecido no nosso meio. Esse é o nosso pedido e a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Boaz recebeu um pedido inusitado de Ruth. Ruth entendia que Boaz era um dos resgatadores, ou seja, alguém de sangue da família, e que tinha a capacidade e poderia sim resgatá-la, tanto Ruth quanto Noemi. Era uma prática do Velho Testamento isso. Quando um parente falecia e a mulher ficava viúva e não tinha filhos, a ideia é que o seu irmão ou algum parente próximo se resgatasse aquela mulher para que ela não ficasse sozinha, abandonada, e desse continuidade ao nome daquela família, ao nome do falecido, para que aquelas pessoas não desaparecessem na história de Israel. E Noemi, com a sabedoria da compreensão dessa lei mosaica, instrui Ruth a isso. E Ruth vai até Boaz. No entanto, todavia, havia alguém antes. Havia um nome antes de Boaz. Havia alguém primeiro na fila, que deveria, diante da lei, ser o precursor do resgate ou não. E aqui a gente começa a perceber um pouco do caráter de Boaz. Boaz estava preocupado não apenas com os seus sentimentos, não apenas com os seus desejos, não apenas com o seu nome, mas estava atento e preocupado com o que a lei designava, mas também estava pensando no próximo. Estava olhando para essa situação. E aqui eu quero fazer uma ilustração a nós. Quando se trata do nosso nome, do nosso sobrenome, do nosso legado, da nossa história, como que nós tratamos as coisas? Na grande maioria das vezes, nós queremos ser lembrados. Nós vivemos em uma geração que tem um apelo muito forte a isso. Nós vivemos em uma geração em que carregar o nosso nome, manter a nossa história, muitas vezes se torna um plano de vida das pessoas. As pessoas querem ser conhecidas.
Nós vivemos na geração em que todos querem, de alguma forma, marcar a história. Não é verdade? Mas muitas vezes isso é um estímulo para o orgulho, para a vaidade. Nós devemos ter um cuidado com essa excessividade de querermos estabelecer o nosso legado, o nosso nome. Nós queremos estar acima de todos. Certa vez, eu participei de um evento religioso, em que o tema era um legado. E muitas das frases daquele evento era: o nosso nome aponta para algo que não tem fim. Como seremos lembrados daqui a 1000 anos? Como você quer marcar a história da sua vida? E lembro de certa frustração minha, tanto naquele momento, daquele evento religioso, como no meu pensamento posterior a isso. E tive a oportunidade de falar até propriamente com o preletor depois disso, com perguntas claras sobre isso. Por quê? Porque há um perigo da vaidade e do orgulho de corrermos atrás do nosso próprio nome. A pergunta é: fomos chamados para fazer o nosso nome grande? Fomos chamados para marcar a história com um apego desafiador ao ponto de darmos a nossa vida em tudo para que sejamos reconhecidos daqui a 1000 anos? Você percebe um pouco do perigo disso? Hoje, muitas vezes, dentro do meio religioso, pastores bem intencionados tentam incultar nos jovens, nas programações, um tom elevadíssimo nesse chamado dessa geração para eles serem o quê? Serem a maior geração de todos os tempos. A sua geração vai marcar a história. Você percebe esse tom dentro da nossa sociedade? Você percebe, por vezes, uma forma exagerada e exacerbada que se mistura com, muitas vezes, um conceito pagão dentro do meio religioso para fazer o nosso nome potencialmente conhecido. Mas qual é o limite entre o correto e o pecaminoso? Pois há um pecado em tentarmos fazer o nome conhecido acima de todos os nomes. O anseio, presta atenção nisso, o anseio por ser conhecido ou deixar um legado pode se tornar um ídolo. Pode se tornar uma idolatria a si mesmo ou a história a qual se está construindo. Há um perigo de transformarmos um culto ao Senhor e colocarmos outros objetos de culto naquele lugar, seja nós, seja a nossa história, seja a nossa denominação, seja aquilo que estamos construindo. Há um limite que devemos ter um cuidado diante disso. Essa história do capítulo 4 que nós estamos lendo aqui, nós vemos alguns personagens. Nós vemos Boaz, e quem é o outro personagem? Quem é? Eu vou fazer uma brincadeira com ele. É o fulano sem nome. O fulano sem nome. Que era, que o texto nos indica, irmão. Mas a própria Escritura está ocultando o nome desse outro personagem. Aquele que tentou manter o seu nome conhecido e grande, desapareceu na história. E aquele que se preocupou com o nome do outro, está hoje, por exemplo, marcado na história da redenção de Cristo como uma parte de alguém que está lá na genealogia. A Bíblia nos fala de um outro momento em que homens tentaram fazer o seu nome grande. Você lembra disso? Torre de Babel. Aqueles homens queriam o quê? Queriam ser lembrados. Queriam ser conhecidos por toda a história.
Mas o que Deus fez com eles? Deus nunca permite e nunca permitirá que alguém deseje ser mais conhecido do que ele mesmo. Todos aqueles que atentam contra o Senhor e o seu próprio nome encontrarão o juízo do Senhor no decorrer da sua história. Porque há apenas um nome que está acima de todo nome. Essa é a introdução do nosso sermão hoje. 2 nomes. Como lidar com isso? Boaz vai ao encontro dessa pessoa. Esse homem era o resgatador. Era o primeiro da fila. Boaz o chama de meu amigo. Venha cá. Vai atrás dele. O texto nos fala que Boaz está ali na porta da cidade e sentou-se exatamente. A porta da cidade era, imagina uma cidadezinha de interior, pequena, que tem uma pracinha no meio, um coreto, tem uma igrejinha, tem uma casa lotérica e tem uma farmácia e um mercado. É mais ou menos assim, não é verdade? É onde os negócios acontecem. É onde as pessoas vão lá. Vão lá para comprar, vender, conversar, bater papo. Se for um mineiro, tomar um café, né? Comprar um pão de queijo com linguiça e estar ali, negociando coisas. Essa era a porta da cidade, onde as pessoas comercializavam, entravam e saíam. E o texto nos fala que exatamente, eu gosto muito do livro de Ruth. Se você prestar atenção em algumas das palavras no livro de Ruth, está sempre apontando para essa soberania por trás da história, pela uma mão invisível do Senhor construindo isso. Exatamente aquele homem passou ali. E Boaz então o chama. Boaz o chama para colocar em ordem esse negócio. Pois Boaz cria que a palavra de Deus era importante, que a lei era importante, e que ele queria iniciar um relacionamento com Ruth que estivesse de toda forma organizada, coesa, correta. Boaz chama alguns líderes. Talvez em outras versões, se você ler, por exemplo, no Almeida, vai estar ancião. O ancião, ela é a figura bíblica que é transferida depois para o presbítero. Aliás, quando você vai ler o Novo Testamento, e a palavra presbítero ela é traduzida por ancião. Eram grupos de homens, muitas vezes mais velhos, conhecidos, que tinham respeito dentro daquela pequena sociedade, e eles tomavam decisões, e eles eram testemunhas desses acontecimentos. Isso era muito comum. Até hoje, por exemplo, quando você vai num cartório fazer um casamento ou alguma coisa, você precisa de testemunhas. Isso era parte tanto do processo do povo de Israel há 3.200 anos atrás, como é parte da nossa sociedade hoje. E Boaz chama 10 homens. Boaz quer deixar aquela situação muito clara. Ele quer resolver isso. Ele quer demonstrar o seu caráter, a sua índole e colocar isso de forma limpa, clara, entre todas as pessoas. Chama aquele resgatador, chama então aquele grupo de líderes e apresenta a situação. Olha, Noemi retornou de Moabe e ela tem um campo à venda. Você tem primazia sobre isso. Se você quiser resgatá-la, que faça. Caso você não quiser, me diga que eu faço. Se coloque no lugar daquele homem. Preste um pouco de atenção nesse cenário. É fácil comprar um terreno hoje? Meu irmão, uma das coisas mais difíceis da nossa vida hoje, no século 21, é você comprar um terreno. É você adquirir um imóvel, é você comprar algo. Geralmente é minha casa, minha dívida, né? Eu tenho uma prestação dessa, que vai acabar na vida dos meus netos. E por aí afora. É muito difícil adquirir algo. Obviamente que há 3.000 anos atrás, não existia uma população tão grande quanto isso, mas os terrenos sempre foram valorizados. Se coloque no lugar desse fulano sem nome, porque a Bíblia não diz. De repente ele escuta que há uma propriedade que ele poderia
adquirir. Que ele poderia construir algo, crescer, plantar. Quem era a dona da propriedade? Noemi. Uma senhora. Uma mulher que já tinha 2 filhos falecidos. Ele deveria resgatar a propriedade e cuidar de Noemi. Ele já não tinha mais que casar com ela, ou algo do tipo. Se coloque no lugar do fulano sem nome. Opa, uma boa oportunidade. A ideia do resgate de uma terra não era necessariamente você comprá-la e adquiri-la para sempre. A ideia era você mantê-la dentro da família. Mas Noemi, já idosa e velha, muito provavelmente não teria condições de ter filho, não transicionaria para os seus filhos. Porque a ideia da terra era uma ideia de usufruto. Você usaria a terra, mas cuidando para aquela família. Se coloque no lugar do fulano sem nome. Que boa oportunidade, hein? Não vou precisar manter o nome de Noemi. O meu nome e aquela terra será minha e da minha família. Olha o pensamento do fulano sem nome. Está em quem? Está no seu legado. O que eu vou construir? O quanto eu vou ser conhecido? O quanto eu vou aumentar o meu patrimônio e ser conhecido dentro desse lugar? E ele fala, eu resgatarei. E aí Boaz tinha uma carta na manga. Boaz tinha um as de copas. Não, brincadeira. Tinha uma Ruth. Olha, mas quando você resgatar, vem de brinde Ruth, a Moabita. E você precisa manter o nome dela, o nome da sua família. Você precisa resgatar Ruth. Estará adquirindo a viúva do falecido. Para quê? Para manter o nome dele em sua herança. Opa! Eu manter o nome de outro? Eu construir a minha vida em serviço para que outro seja beneficiado e não eu próprio? E não o meu próprio nome? E não a minha própria história? O que aquele homem faz diante disso? O texto é muito claro diante disso. Verso 6 diz: diante disso o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha própria propriedade. Qual é a questão aqui? A questão aqui é muito básica e clara. Nós temos um personagem das Escrituras que deveria obedecer ao Senhor e colocar aquela propriedade debaixo do seu cuidado para manter o nome dos seus familiares mais próximos, mas ele não escolhe isso, porque ele quer construir o seu próprio nome. Ele não quer colocar em risco. Ele não está preocupado com o bem do próximo, com o que ele pode fazer para garantir a existência de um outro nome. Mas ele está preocupado com o seu próprio nome. E é interessante que este homem desaparece na história. Ninguém o conhece. Aliás, nós nem conhecemos o seu nome. Ele é o fulano sem nome. Que a Bíblia, de forma muito objetiva, restringe, mesmo sendo irmão de Elimeleque, e o autor bíblico não o cita diante disso. Isso nos lembra alguns outros personagens da Escritura, que a Bíblia restringe seu nome. O jovem rico, por exemplo, que se aproximou diante de Jesus, querendo Jesus, para quê? Não para que o nome de Jesus fosse conhecido, mas para que ele pudesse crescer mais e ser honrado, saber que ele obedecia todas as coisas. Como que a Bíblia encerra o livro, a parte sobre o jovem rico?
ele foi embora e desapareceu na história. Nós conhecemos ele apenas como jovem rico. O jovem rico, que é uma figura que nenhum de nós desejaria imitar. Mas, como que é a nossa vida? Como que nós vivemos a nossa vida? Como que você constrói a sua história? Como que você planeja os seus dias? Como que você pensa a forma de você viver a sua vida? Na grande maioria das vezes, nós pensamos como o fulano sem nome. O que nós podemos fazer para ser mais conhecido? Como eu posso construir a minha história para que eu seja lembrado, para que haja um legado sobre mim, para que as pessoas possam me admirar? Esse é um grande dilema na nossa história. Nós sempre estamos calculando esse preço. O que eu posso fazer e qual é o custo que eu tenho? Se dentro desse custo envolve a outra pessoa ser mais beneficiada do que eu, o que eu faço? Geralmente eu tiro um pé. Eu volto. Eu faço como o fulano sem nome. Adquira você mesmo. Faça você mesmo essas coisas. Deixa eu dar um exemplo pessoal nessa semana. Na sexta-feira é o meu dia de folga, que geralmente eu não consigo tirar, porque algumas coisas acontecem. E às vezes eu fico bravo com isso, porque eu quero descansar, eu quero fazer algumas coisas, mas às vezes aparecem algumas situações. Essa semana apareceu uma situação. Eu fui chamado para pregar na escola do meu filho. E você pode dizer, pastor, que maravilhoso, que legal, uma oportunidade de pregar. Mas o fulano sem nome pensou assim, é minha folga hoje. Hoje é dia de andar de chinelo. Hoje é dia de brincar com os filhos. Hoje é dia de construir a minha história. De viver para mim. E nada contra isso. O nosso dia de folga, nós precisamos fazer isso. E eu fui meio que igual o fulano sem nome. Eu não queria fazer o negócio. Eu não queria entrar em um acordo, mas fui emburrado. Como um homem orgulhoso que somos, porque sempre queremos construir o quê? A nossa história. Como seremos conhecidos. E lá cheguei. Cheguei na escola do meu filho, lá tem uma capelinha lá atrás, e era para pregar para os pais e para os filhos. Não tinha pais. Os únicos pais que estavam da sala do meu filho era eu e minha esposa, no primeiro momento. Eu falei, meu Deus, eu ia pregar a Ruth, né? Eu ia pregar Emelec, Boaz, ia falar com os pais. E eu me vi diante daquelas crianças, ali. E elas começaram a cantar 2 louvores. Eu fui extremamente quebrantado durante aqueles louvores. Eu quase não me segurei de chorar. Eu falei, cara, Deus me trouxe até aqui para fazer o seu nome conhecido. Mudei o texto. Acho que Elimeleque não seria uma boa parte para eles. Talvez eles não entenderiam. E naquela semana eu tinha conversado com o meu filho sobre o evangelho. Com o Theo. Nem sei se ele está por aí. Está lá. Né? Volta e meia eu faço perguntas para ele, né? E perguntamos sobre o evangelho na mesa de casa. E não sabia me responder direito. Né? Não adianta ficar bravo. A maior parte. Quando eu fui assim, dando algumas dicas, né? E o que eu pensei? Eu falei, cara, essas crianças precisam conhecer o nome que está acima de todo nome. Né? Já fui direto para o texto que eu sempre uso para evangelizar as pessoas é Lucas, quando os anjos aparecem do céu e anunciam a chegada do Senhor, a chegada das boas novas. Esse é o meu texto de evangelismo, ok? Todo mundo deve ter um texto assim, que você fala assim, esse aqui é o que eu vou usar para evangelizar as pessoas. Geralmente eu uso ele. E aqui, ó, evangelismo. E de repente chegaram alguns pais, e tinham mais pais, e tinham as crianças, e eu saí de lá com uma compreensão muito clara. Mesmo que o fulano sem nome pensasse apenas nele, Deus estava me levando a fazer o Senhor conhecido.
Indiferente se eu era um pastor de uma igreja reformada ou qualquer outra coisa, eram as crianças que o Senhor estava trazendo ali, para que elas pudessem o quê? Para que eu pudesse de alguma forma ajudá-las, para que elas conhecessem o nome que elas precisam conhecer por toda a história. E essa foi a minha parte da sexta-feira. Voltei para casa. E aqui eu vejo um pouco desse homem que se recusou a quê? Se recusou a se preocupar com as outras pessoas. Não queria colocar o nome dele em risco. Não queria colocar a história dele em risco, o tempo dele em risco, o legado dele em risco, a vida dele em risco. Nós, como igreja, precisamos cuidar um pouco com isso. Alguns apontamentos diante disso. Muitas vezes, a igreja, como denominação, acaba olhando apenas para ela, para a vida dela, para a existência dela, para o crescimento dela, para a benevolência dela, para o legado dela. Hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre missões transculturais, muitas vezes as pessoas querem fazer missões transculturais, ir para outros países, e querem sempre começar um projeto novo lá. E muitas pessoas esquecem que existem missionários que estão lá, muitas vezes há anos no campo, trabalhando, cuidando, fazendo coisas. E é muito mais prático, por exemplo, por vezes para uma igreja, se associar e auxiliar essas pessoas que estão lá, mesmo que o nosso nome não seja conhecido, mas que o nome do Senhor seja conhecido. Ao invés de querermos ir lá e como um homem que chega na lua e coloca uma bandeira e diz, aqui nós pisamos. Você percebe como por vezes a missão pode se transformar em um sentimento orgulhoso e vaidoso de dizer, eu cheguei aqui. Eu tenho até um pouco de receio de achar que os astronautas chegaram na lua mesmo, mas isso é para outra hora, beleza? Minha esposa sempre fala, meu Deus, nós estamos em 2025 e ninguém nunca mais pisou lá. Eles fizeram isso em 1964. Aquela foto parece um pouquinho, deixa para outra hora. Nada de crises desse tipo aqui. Mas qual que é a questão? A questão é o pensamento do porquê nós fazemos. Sabe, por exemplo, no nosso estatuto da nossa igreja, se você tiver o privilégio de ler lá, nós estabelecemos que a plantação de igreja, através da nossa igreja, sempre é para estabelecer igrejas que se tornem independentes a nós. Quando elas tiverem saúde financeira e tiverem líderes estabelecidos, para que elas não sejam o quê? Um braço da nossa quase empresa multinacional que vai expandindo os seus filamentos por aí afora. Muitas igrejas fazem, por vezes, missão pensando muito mais no seu nome do que no nome do Senhor. E é uma pergunta para nós, uma pergunta para você. O que você faz que talvez você deixaria de fazer se ninguém soubesse que você está fazendo? Quais as coisas que você só coloca em prática porque você vê um benefício para o seu nome? Quais coisas na igreja, quais coisas na família, quais coisas talvez até no trabalho, que você é levado por uma intenção de ser reconhecido. Você percebe como esse elemento de ser reconhecido é perigoso em algumas vezes? O maior sintoma da idolatria está sempre centrado em nós. É o eco da serpente. Vocês serão como Deus. Há um desejo em nós de recebermos o quê? Glória, honra, louvor, reconhecimento. E nada de mal quando recebemos algum tipo de reconhecimento. Mas o problema é quando conduzimos a nossa vida para sermos reconhecidos. Quando queremos construir cada passo da nossa história para receber honra, louvor, glória e reconhecimento. Boaz, o contraponto do fulano sem nome,
não estava pensando nisso. Aliás, Boaz estava pensando em manter o nome do falecido sobre a sua herança. Presta atenção. Boaz estava levando no pacote do casamento com Ruth a sogra do falecido de Ruth. Imagina isso. Você levando para sua casa a sogra do falecido, do ex. Você percebe a situação? Mas Boaz, ele tem uma característica de desprendimento a servir. Ele estava desejando muito mais manter o nome daquelas outras pessoas do que o seu próprio nome. Ele arriscou seu nome. É um spoiler de semana que vem. Onde Samuel encontrou Davi? Nos campos que talvez eram de Noemi. Samuel foi lá, em Belém de Efrata, escolher o rei que se colocaria sobre todos os reis. E onde eles estavam? Quem era o pai de Davi? Era o neto de Boaz. Era o neto de Ruth. Eram os campos que Deus estava sustentando para manter o seu nome acima de todo nome. Mas deixa isso para a semana que vem, senão a gente queima a largada. Boaz chega diante daquela situação e quando o fulano sem nome não aceita a proposta, o que Boaz faz? Tira o cartão de crédito e compra o terreno. Faz um contrato. Você percebe que o texto bíblico tem que nos explicar uma situação cultural que eles tiravam os sapatos? Porque provavelmente quando o autor está escrevendo aqui, alguns anos depois, isso já não era mais usual. Uma brincadeira, imagina você indo no cartório, comprar um automóvel, e você tira o teu sapato e deixa lá, com o escrivão do cartório. E você volta com a sandália do escrivão de lá. Mas isso era uma prática usual, que demonstrava um compromisso, uma responsabilidade de assumir algo. Boaz está assumindo algo, não apenas para manter o seu nome, mas o verso nos fala, para manter o nome do falecido, para que o seu nome não desapareça da sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Lá estavam algumas pessoas testemunhando disso. Ele arriscou o seu nome. E a pergunta é, nós fazemos isso na nossa vida? O que nós fazemos que deixa o nosso nome de lado, mas que beneficia e privilegia o nome de outros? A Bíblia é muito, ela tem uma cultura muito distinta do nosso mundo. Não é verdade? Né? Jesus mesmo vai dizer, quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Quem perder o seu nome, quem desaparecer por mim, a salvará. Talvez, né, quando chegarmos no céu, nós iremos nos surpreender com pessoas muito simples, que não eram muito conhecidas, que o mundo não os conheceu, mas que o Senhor as conheceu. E talvez elas estarão em posição de honra, muito mais próximos do Senhor do que grandes nomes que querem construir o seu nome para toda a história. Imagina Boaz hoje no céu. E aqui é só uma brincadeira, beleza? É só para imaginar. Imagina você chegando lá e conversando com Boaz. Boaz surpreso. Meu, vocês ainda estão falando dessa história? Ô Ruth, vem aqui ouvir o que eles estão falando de nós. Porque hoje nós estamos falando e contando a história de alguém que não quis construir a história do seu próprio nome. Muitas vezes o nosso desejo de querer marcar a história nos fará
desaparecer na história. Boaz, como temos feito aqui em cada culto, é uma sombra de Cristo. Uma sombra daquele que também arriscou o seu próprio nome. Foi chamado de demônio, foi chamado de beberrão, foi chamado de pagão, foi chamado de tantas outras coisas. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, Deus Pai, e enviou Jesus Cristo, que se esvaziou a si mesmo, vindo a ser homem e sendo encontrado entre nós. Aquele que era o nome acima de todo nome, aquele a qual nós olhamos em Apocalipse, que todos os seres celestiais se dobram diante dele, cantando dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor. Estava lá, enrolado numa manjedoura, mas sendo aclamado pelo céu, em os anjos, em um coro só. Eis que vos nasceu em Belém o Cristo, o Senhor, que é o seu Salvador. Enquanto ninguém olhava para ele, os céus se abriam diante dele. Aquele que era majestoso e grandioso, o governador de todas as coisas, se tornou simples, para também quitar um contrato conosco, uma escrita de dívida que estava sobre nós. Nós não tínhamos condições de comprar o campo. Nós estávamos sem recursos de assumir a responsabilidade de sermos participantes do povo do Senhor. Mas ele, como único e perfeito resgatador, realizou essa obra. Aquele que tinha capacidade, tinha recursos. Nós hoje somos o quê? Testemunhas e os resgatados. Nós recordamos da situação. Como aquelas testemunhas estavam lá e disseram claramente sobre isso. Elas viram o que aconteceu. Vocês hoje também são testemunhas disso. Vocês são testemunhas de que alguém veio em nosso resgate. De que alguém se colocou no nosso lugar, adentrou a terra, se demonstrou para todos e disse bem claramente pelo que ele veio fazer. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou era dar a minha vida em resgate de muitos. Cristo é o nosso verdadeiro resgatador. É aquele que se manifestou nessa terra para quitar o nosso contrato, a nossa escrita de dívida, que iria nos levar à morte. Que iria nos levar ao lugar que nenhum de nós conseguiria sair de lá por si só. Que iria fazer o nosso nome desaparecer da história. Mas Cristo veio fazer algo diferente conosco. Ele veio nos dar um novo nome. Veio nos inserir na sua família. Veio nos colocar para sermos participantes da história da redenção. Como Ruth, a moabita, inserida na genealogia de Jesus. Colocados num lugar em que nós não tínhamos capacidade por nós mesmos de entrar lá. Ele assumiu essa responsabilidade. Ele demonstrou isso. E olha para algumas coisas que aqueles homens que estão ali fazem. Os líderes e todos os que estavam na porta, no verso 11, confirmaram, somos testemunhas. Faça ao Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas foram as tribos de Israel. Lembra Raquel e Lia? Esposa do patriarca, que marcaram a história, que foram estabelecidos ali. Que Deus preservou o seu nome. O texto termina no verso 12 com algo muito emblemático. E como os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem,
seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Você lembra dessa história? Se não me engano, está em Gênesis 38. Vou ver se é aqui. Eu acho que não é. É. Depois você pode ler na sua casa. A gente não vai ter tempo para ler ele inteiro. Mas olha a referência do texto. Judá era quem? Um dos filhos de Jacó. Era um dos patriarcas. E Judá teve um filho que se casou com Tamar. O seu filho morreu. O que deveria ter acontecido? O outro filho ter casado com Tamar. E ele se casou. Mas o texto nos fala que na relação sexual que eles tinham, eles, enfim, você sabe as palavras. Ele não realizava por completo. E Deus castigou ele. Ele morreu. E o que Judá então fez? Mandou Tamar para fora, viver com os pais dela, até que o filho mais novo crescesse, para que ele pudesse ser o resgatador, mas ele nunca fez isso. Ele deixou ela lá. Até que um dia ela ficou sabendo, né, que Jacó viria à cidade, ela se vestiu como uma prostituta, ficou lá num lugar, e ela teve relações sexuais com ele. Engravidou do seu próprio sogro. E olha que interessante, o texto bíblico pede que Ruth seja abençoada como Tamar, como o filho Pérez. Muitas vezes a gente olha para a história da nossa vida e a gente fala assim, meu Deus, não tem como o Senhor resolver a minha vida. Meus amados, a tua história ainda não terminou de ser escrita por Deus. Sabe, aquela história de Jacó com Tamar é absurda. Mas o que o Senhor fez? Se você ler lá na genealogia de Jesus, está lá ela. Deus transformou aquela história triste em um plano da sua redenção. Sabe, não olhe para o seu nome hoje, para a sua história hoje, para o ponto que você está hoje e veja isso como algo completo, como se Deus tivesse parado de fazer isso. Deus é um especialista em pegar Ruth, em pegar Tamar, em pegar outras pessoas improváveis dentro da sua história e inseri-los na história do seu nome. Do seu nome. Por isso que a nossa história deve ser escrita de que forma? Buscando fazer o nome do Senhor conhecido. Porque aquele que buscou fazer o nome conhecido do Senhor foi conhecido por toda a história. E aquele que buscou fazer o seu próprio nome conhecido desapareceu. Desapareceu na história. E essa deve ser uma lembrança para nós. Como você quer ser lembrado daqui a 1000 anos? Como cristão. Talvez não mais com o meu próprio nome, mas como aquele que recebeu o nome do próprio Senhor gravado em seu coração. E que talvez desapareceu para as pessoas, mas está com o nome do Senhor para todo sempre. Meu desejo para nós como igreja, como pastor, sabe, não se preocupe tanto em fazer o nosso nome grande, em apresentar o nome da nossa instituição, em bater no peito e dizer somos reformados ou algo do tipo. Se preocupe em obedecer diariamente o nome do Senhor. Se preocupe em servir as pessoas. Se preocupe talvez em desaparecer e se diluir para que os outros apareçam, para que os outros cresçam. É melhor fazer isso e ser gravado na história do Senhor do que querer construir a Torre de Babel e desaparecer na história. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos orar por isso.